Muita gente acha que ter sucesso no mundo das finanças é simplesmente você ganhar mais dinheiro. Não é ganhar mais dinheiro, é você ter atitudes certas com o seu dinheiro. E nesse vídeo eu quero te falar ali 3 fases que você vai passar na sua vida se você eventualmente quiser construir um patrimônio, quiser ter uma vida financeira mais leve, atingir tua liberdade financeira ou simplesmente falar o papo direto aqui com você. Ter dinheiro. Danilo, de onde que você vai tirar essas informações que você vai me passar? Primeiro, da minha vida. Eu vou te contar uma breve história. Uma pessoa que teve pais separados, que tinha uma família totalmente desestruturada financeira, que teve uma mudança radical na tua vida, que eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro. Trabalhei nas principais instituições financeiras XP, BTG, abri um escritório e tive mais de 15 mil clientes. Ou seja, eu posso te dizer o que é não ter dinheiro e eu posso te dizer o que é ter dinheiro pela construção que eu venho fazendo nos últimos 16 anos da minha vida como investidor e como um profissional, e principalmente eu já tive mais de 15 mil clientes, mais de 15 mil investidores, mais de 15 mil histórias que eu venho acumulando e colecionando nesses últimos 16 anos. Primeiro ponto, o que você vê ali como as fases da vida? Primeiro eu quero te falar sobre a fase 1. A fase 1 é a fase tua de construção. E a primeira fase que você tem que determinar se chama objetivo principal definido. É você ter um objetivo de querer enriquecer. É você ter um objetivo financeiro. É você ter um objetivo em que vai fazer você sair do ponto A e chegar até o ponto B. Bom, uma breve história. Como que eu venho aprendendo tudo isso na minha vida? Primeiro, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Os meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. 4 anos meu pai foi embora, com 10 anos minha mãe foi embora. Morei com a minha avó, com meu irmão por muitos e muitos anos. E ao longo da minha vida a gente viveu numa pindaíba danada. A família não tinha dinheiro nenhuma e eu e meu irmão era o que menos tinha ali perante o restante dos primos, dos parentes. E a gente viveu num momento muito desafiador financeiramente. Muitas rejeições, muitos problemas, muitas crenças erradas, até que chegou um momento da minha vida que eu coloquei um galho na rota da minha bicicleta, travou tudo, isso é uma analogia, e eu decidi mudar. Saí do interior, pedi dinheiro emprestado, mudei para a cidade de São Paulo e eu vim construir a minha vida aqui. E eu passei por N aprendizados em São Paulo. E no começo da minha jornada, eu comecei a aprender que a leitura era algo que ia me dar conhecimento e me desenvolver como pessoa. Eu li muitos livros, eu sou apaixonado por livros. Se você me acompanha no Instagram e se não me acompanha, aqui embaixo tem o meu arroba, o arroba Danilo Zanini. Me procura lá que você vai ver que todos os dias eu posto algo relacionado ali à leitura. E eu li um livro uma vez, esse livro aqui, o manuscrito original do Napoleão Hill. Eu confesso que entre nós sempre tive preconceito de ler Napoleão Hill, porque teve um momento aqui no Brasil ele ficou em evidência, muitos influencers divulgando. Eu falei, não vou ler porque tá um monte de gente falando dele. Porém, eu descobri o livro principal dele, que é o manuscrito original. Olha o tamanho desse troço aqui, é grande, tem mais de 750 páginas. E nesse livro, ele te dá várias lições de vida, se eu não me engano são 16 lições de vida, chama o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso. São 16 leis que você vai aplicar na sua vida e você vai ter sucesso. Danilo, quem que foi Napoleão Hill e como chegou nesse livro? História muito rápida, tá? Eu vou falar porque o objetivo principal definido eu tirei desse livro. Na época de 1890, tinha 2 grandes caras mais ricos do mundo. De um lado, John Rockefeller, um grande magnata do petróleo, e o Andrew Carnegie, que era um dos principais magnatas no ramo de siderurgia, aço dos Estados Unidos. O Andrew Carnegie era o homem mais rico do mundo naquela época. Ele convidou o Napoleão Hill, que é um jornalista, falou assim, Napoleão, seguinte, eu tô te convidando para um projeto que você vai ficar 20 anos ao meu lado, 20 anos do meu lado, e eu vou te apresentar as pessoas do meu ciclo de amizade, as pessoas mais ricas do mundo, e você vai criar um projeto para poder construir ali as leis do triunfo, as leis do sucesso, e nisso se baseou nesse livro que é o manuscrito original. Aqui ele entrevistou Thomas Edison, JP Morgan, diversas outras pessoas com muito poder aquisitivo. E ele começa a falar de várias lições, e uma delas me marcou muito, que no livro fala assim, tenha um objetivo principal definido. O que é ter um objetivo principal definido? Danilo, o meu objetivo principal definido é ter 100 mil reais, ter 500 mil reais, ter 1 milhão de reais. Só tome um pouco de cuidado para você não ser altamente ilusionista. Eu vou imaginar e tem 10 milhões de reais. Talvez você consiga, mas às vezes você não tem nada. Às vezes a tua jornada vai ser muito desafiadora e você vai desistir
no meio do caminho. Coloque um objetivo que seja audacioso, que vai te fazer entrar em movimento, que vai te estimular a buscar. Eu quero ter um objetivo principal definido. Então a primeira fase aqui é a fase da tua construção. Então um exemplo, tá, Danilo? A minha fase do meu objetivo principal definido é ter 300 mil reais. Ótimo, coloca 300 mil reais como o teu objetivo principal definido. Quando você tem um objetivo principal definido, as tuas atitudes, elas vão ser condizentes para você poder chegar no teu objetivo. Aquilo que não vai contribuir para chegar no teu objetivo, você vai aprender a eliminar da tua vida. Pô, Danilo, eu tenho uma vida de gastos todo momento, eu nunca poupei dinheiro, tudo que meus amigos me chamam para fazer, eu saio, eu gasto dinheiro e nunca sobra nada. Gosto de ter uma vida boa. Essas atitudes estão contribuindo com o teu objetivo principal definido? Não, não tá. Então hoje eu vejo que muitas pessoas querem ter dinheiro e tá tudo bem querer ter dinheiro, mas qual que é teu objetivo? O quanto de fato você quer construir? O que você quer ter? Se você quer simplesmente ter dinheiro, todas as atitudes cotidianas vão te afastar do dinheiro porque não tá claro aonde você quer chegar. Qual é o teu número financeiro? O que você pretende chegar, Danilo? Eu quero chegar no meu objetivo em 300 mil reais. Em quanto tempo? Em 5 anos? Em 6 anos? Em 10 anos? Beleza. Quando você tem um objetivo, você vai começar a aprender a determinar metas, objetivos, dar o primeiro passo, o segundo passo. Pô, Danilo, o meu objetivo, um exemplo, é ter 300 mil reais em 5 anos. Tô te dando um exemplo, tá? Então adapta a sua realidade. Pô, se o meu objetivo é chegar em 300 mil reais em 5 anos, eu quero chegar com 100 mil reais em 2 anos. Pô, beleza. O que eu tenho que fazer em 2 anos para chegar em 100 mil reais? Será que eu vou ter que guardar 2, 3, 4 mil reais todos os meses? O que eu preciso fazer para guardar 2, 3 ou 4 mil reais todos os meses? Se eu sou casado, eu vou conversar com a minha esposa, vamos organizar um pouco os meus gastos. O que a gente vai fazer? Vou aumentar minha fonte de renda? Então, quando você tem um objetivo principal definido e quebra ele por etapas, fica muito mais plausível de você chegar do que simplesmente, eu quero ter dinheiro. Nossa, mas tá tudo caro hoje em dia, né? Nossa, eu tenho que trocar de carro. Nossa, surgiu uma oportunidade de um apartamento. Então, tudo na tua vida vai começar a surgir de oportunidades. Então, a primeira fase da tua vida a fase do dinheiro tenha um objetivo principal. Tenha clareza, um número claro que você vai percorrer para os próximos meses e para os próximos anos. Todo mundo tem aquela sensação, eu quero chegar no teu primeiro milhão. Puta, Danilo, eu ganho 10, ganho 20, ganho 30 mil reais por mês. Se você não tem 1 milhão, mas tem essa ambição, coloca isso como alguns anos para você chegar. Pô, Danilo, não, eu não quero ter 1 milhão, eu quero ter 300 mil, eu quero ter 200 mil. Coloca um número claro. Você vai ver que ao longo da tua jornada, muitas coisas vão te distrair. E é onde que você vai começar a aprender a adquirir conhecimento para você chegar até lá. Então a primeira lição aqui da fase tem um objetivo principal definido. No livro do Napoleão Hill, o manuscrito original. Olha só, se eu tivesse pensado um pouco mais antes de gravar esse vídeo, eu poderia ter criado um link de afiliado dentro da Amazon, colocar o link aqui embaixo para quando você comprar eu ganhar uma comissão com isso. Então eu não criei, mas vai lá na Amazon, vai na livraria que você acha interessante, invista ali 50, 60 reais desse livro, compra que eu tenho certeza que vai ter uma transformação da tua vida violenta. Então a primeira fase da tua vida é a parte de construção e tem um objetivo principal definido. A segunda fase da vida é a fase de estabilização. Danilo, o que significa estabilização? Você organizar a tua vida financeira e constituir não só reserva, mas também constituir investimentos. Vamos lá, a primeira parte da tua vida você definiu onde que você quer chegar. A segunda parte da tua vida, você vai começar a organizar a tua vida. De fato, tem uma estabilidade, começar a cortar o que não faz sentido, começar a eliminar coisas que te distanciam de você chegar até lá e começar a definir atitudes que vão te aproximar do teu objetivo principal definido. Então começa a se organizar, começa a construir uma reserva financeira, uma reserva de oportunidade. Para algumas pessoas que falam sobre finanças, falam em reserva de emergência, eu não gosto muito de usar o termo reserva de emergência, porque emergência, vai acontecer, quando acontecer alguma coisa ruim, eu vou usar ele como emergência. Não, e se acontecer alguma coisa boa e você precisar do dinheiro? Então eu gosto de falar de reserva de oportunidade, forma de canalizar o pensamento por ali. Então o segundo passo da tua vida é estabilização. Se estabiliza, organiza a tua vida, tenha planilha, olhe, começa a investir tua grana, começa a conversar mais com seu marido, com a sua esposa, você vai começar simplesmente a aportar mais dinheiro. Tem um livro do Psicologia Financeira, é
é um cérebro que tem uma notinha de dólar lá e tal, e ele conta histórias de pessoas ricas, pessoas pobres, e ele contou uma história de um cara, eu até fiz um vídeo desse pro meu YouTube, um cara chamado Ronald Reed, algo do tipo. O cara era um faxineiro e tal, frentista de posto, e ele teve uma vida muito humilde, e ele foi juntando dinheiro, foi poupando dinheiro, e toda a parte do dinheiro que ele fazia era investir em boas empresas lá dos Estados Unidos. Passaram-se muitos anos, aos 92 anos de idade, ele morreu. E sabe o que aconteceu? Descobriram que esse cara tinha mais de 8 milhões de dólares investidos. Poucas pessoas acabam tendo uma quantidade grande dessa, e aí o dinheiro dele foi para doação para biblioteca, para poder ajudar hospitais, e era uma pessoa extremamente humilde e simples. Então o que eu quero te dizer ali com a fase 2 da tua vida de estabilização? Organize a sua vida para que você faça sobrar dinheiro, para que você possa aumentar a tua fonte de receita e consequentemente você investir. E aí a gente vai dar passo para a fase número 3. Danilo, qual é a fase número 3? Antes de eu te falar a fase número 3, eu queria convidar você a pegar aqui a sua mão, fazer isso aqui, ó. Dá um clique. Se você tá no teu computador, dá um clique. Ou se não, você tá no teu celular, vem aqui embaixo, tem um botãozinho de joia. Aproveita para você dar uma contribuição com esse canal. Afinal, você já chegou aqui em mais de 10 minutos de vídeo. Aperta um joinha, é uma forma de você poder me ajudar e principalmente ajudar o canal, que quando eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Então aperta o likezinho que eu vou ficar extremamente agradecido com isso. E a fase número 3 é a tua fase de aceleração. É a fase em que você vai aumentar os teus investimentos. É a fase em que você vai aumentar a tua renda. Pô, Danilo, eu aprendi lá na fase 1 de ter objetivo financeiro. Aprendi na fase 2 de controlar minha grana. Pô, ótimo. O que vai fazer na fase 3? Você buscar por mais conhecimento. Talvez você vai buscar uma leitura para te mostrar alguns investimentos mais atrativos com retornos mais interessantes. Talvez você frequentar um determinado curso. Talvez você participar de grupos de mentoria. Talvez você investir numa educação executiva para você poder sair de onde você está na sua carreira e aumentar o teu salário. Então assim, você tem algumas alternativas. Então dentro dessas alternativas, pensa na tua fase de aceleração. Você definiu objetivos, você se controlou e começou a se estabilizar, agora pensa em crescer. Temos que crescer. Você tem que pensar em evoluir cada vez mais. E a hora que você começa a investir mais o teu dinheiro, pô, o Brasil é o lugar que você tem a bolsa de valores mais barata do mundo. Você tem várias ações boas para você poder investir. O mercado tem vários sobes e desces. Você tem várias oportunidades de aplicar estratégias um pouco mais avançadas. Então quando eu falo de acelerar a tua renda, acelerar os teus investimentos, é aproveitar as oportunidades que estão disponíveis para todos ali. Mas sabe o que acontece? Nem todos vão acessar as grandes oportunidades, porque para você acessar oportunidades, você precisa de conhecimento. Eu queria te parabenizar porque você já está adquirindo conhecimento onde? Aqui no canal do Danilo Zanini, aqui no YouTube. Então, meu muito obrigado. Então, bom, de uma maneira geral, essa aqui foram as 3 fases que eu passei para você poder lidar com tua grana, para você poder evoluir, para você poder chegar em patamares que às vezes você nunca ousou em chegar. Meu muito obrigado pela tua companhia. Mais uma vez, se puder dar aquele likezinho, eu agradeço. E se você ainda é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, clique aqui no botão se inscrever, que nós nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.